Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Atos, capítulo 2. Nós estamos na saga, por esse livro de Atos, e querendo Deus, vamos até o final dele. Quando eu ainda não fiz os cálculos de quando nós chegaremos ao último capítulo, mas creio que essa não seja uma preocupação, esse não seja um medo. Enquanto estivermos caminhando pela Escritura, isso é o que importa. Nós vamos caminhar até o verso 41, tá? Do 1 ao 41, mas agora nós vamos ler apenas o verso 6, e eu peço que você que encontrou se coloque de pé. Atos, capítulo 2, nós vamos ler o verso 6, mas depois eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, porque hoje eu quero contar com a ajuda dos irmãos, tá? Eu pedi até o Miqués que fica aí, viu, Miqués, para mim, para você ir projetando os textos aí para nós. Vamos ler todos juntos o verso 6? Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo, que inspirou Lucas a escrever esse texto, ilumine as nossas mentes e nos torne capazes de compreender e viver conforme a tua Escritura nos ordena. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, mas não feche a sua Bíblia. Bom, no último sermão que nós finalizamos, o capítulo 1, nós estudamos os 10 dias que passaram da ascensão de Cristo até da ascensão de Cristo, como viviam os cristãos, como viveram os cristãos durante esses 10 dias. E hoje nós chegamos ao tão aguardado, ao tão famoso dia, o dia do cumprimento da promessa feita no capítulo 1. O dia para o qual nós vimos no último sermão em Atos, os discípulos se prepararam intensamente. O dia para o qual aqueles discípulos perseveraram, como nós aprendemos, perseveraram em união, em obediência e em oração. É chegado o grande e maravilhoso dia, o dia que marcará o início de uma nova era para o povo de Deus. É chegado o dia em que a igreja que foi prometida por Jesus em Mateus 16, aquela sob a qual as portas do inferno não prevalecerão, chegou o dia em que essa igreja seria estabelecida de forma oficial. É chegado o grande dia em que o Espírito é derramado sobre os crentes, que receberão poder para serem testemunhas do Senhor por todo o mundo. E hoje, nós vamos olhar para esses versos, para os relatos desse grande e glorioso dia, e nós procuraremos aprender algumas lições e aplicá-las à vida da nossa igreja, lições que aprenderemos com a fundação dessa igreja em Jerusalém, com o derramamento do Espírito na igreja, através do santo poder do Senhor. Por isso, mantenha sua Bíblia aberta e os olhos no texto. Nós vamos vagar por todo esse texto. O verso 1 diz o seguinte: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. O dia de Pentecostes, irmãos, era o 50º dia depois da Páscoa. 50º representa 50, então esse dia passou-se 50 dias depois da Páscoa. E nesse dia, nessa festa de Pentecostes, era celebrada uma das grandes festas do povo de Deus. Haviam 3 festas e essa era uma das festas mais importantes. Essa festa também era conhecida como a festa da colheita. Era a festa onde as coisas eram colhidas, onde a uva, por exemplo, era colhida e o povo festejava por isso. E era também, eu gosto muito dessa informação, era o dia em que o povo de Deus celebrava o fato de terem recebido a lei no Monte Sinai. O Pentecostes era uma festa muito significativa para o povo de Deus, e passaria a ser mais especial ainda naquele ano. A festa acontecia no primeiro dia da semana, no caso, o nosso domingo.
E esse é um dos motivos, não é o motivo de fato, mas esse é um dos motivos pelos quais o domingo é um dia tão especial para a igreja. O domingo sempre foi algo significativo para nós. É por isso que nós chamamos o domingo de sábado do crente. Porque além de ser o dia em que o nosso Senhor ressuscitou, e esse é o grande dia, o grande motivo pelo qual o domingo é especial, esse também é o dia em que o Espírito Santo foi derramado, foi dado sobre o povo de Deus. É o dia em que a igreja nasce, é o dia em que nós temos o primeiro culto público da igreja cristã sendo realizado em Jerusalém. O domingo é um dia maravilhoso, queridos. É por isso que nós encaramos o domingo como algo tão especial. É por isso que nós separamos o domingo como sendo o melhor dia que nós temos para oferecer ao Senhor. É por isso que, enquanto podemos, nós paramos tudo e oferecemos tudo que temos de forma especial no domingo. Lucas também registra que todos estavam reunidos no mesmo lugar. E isso prova uma coisa: os discípulos obedeceram à ordem que receberam de Jesus no capítulo 1. Jesus havia dito: permaneçam juntos em Jerusalém, até que o Espírito Santo da promessa seja derramado sobre vocês. Isso mostra, queridos, que o povo de Deus é um povo obediente. Isso precisa também chamar a nossa atenção para o fato de que o povo de Deus, além de obediente, é um povo que permanece junto. Querido, abandonar a igreja, deixar de congregar, é algo estranho à nossa natureza. É algo que não faz parte daquilo que nós somos como povo de Deus. É algo que, se você falasse isso para um crente do primeiro século, para um irmão pertencente a essa igreja, isso ia ser uma ideia criminosa aos olhos deles. Porque desde a sua fundação, desde o seu nascimento, a igreja é conhecida como um povo que permanece junto. E durante aqueles 10 dias, o povo permaneceu junto. Isso nos ensina, ou isso nos motiva, deve nos mover a obedecer à ordem que o autor bíblico deixou em Hebreus 10, 25. E ele disse: não deixemos de congregar. Quando você pensar em abandonar a igreja, quando o desejo de faltar ao culto público, de deixar a reunião do povo de Deus, tentar te consumir, se lembre que a igreja foi fundada, a igreja foi criada através de um povo que faça chuva, faça sol, tempos bons, tempos ruins. É um povo que permanece junto, um povo que permanece unido. O texto caminha e nós vamos ler do verso 2 ao verso 11. Eu queria que os irmãos lessem, o Miqueias vai projetar aí, e os irmãos vão ler para mim do verso 2 até o verso 11, para que você se mantenha acordado e ativo, né? Vamos lá? De repente...
tanto judeus Que texto maravilhoso. Que texto maravilhoso. Queridos, imagine comigo a cena. O povo estava reunido em oração. Lembre-se que eles não sabiam o dia, a hora ou nem como o Espírito seria derramado. Eles são pegos de surpresa. O som do vento sempre marca a presença do Espírito Santo. E esse som de vento invade toda a casa, anunciando a chegada do Santo Espírito do Senhor. São vistas línguas como que de fogo. O fogo, ele comunica o poder que o Espírito Santo tem, que já tinha sido anunciado por João no texto de Mateus, que o Espírito Santo teria poder para batizar com fogo. O fogo, ele tanto condena quanto purifica. Esse é o poder do Espírito Santo. Essas línguas então se separam e pousam sobre cada crente. E aqui nós temos marcada na história uma nova forma como o Espírito Santo se relacionaria com os crentes. Até essa data, até esse dia, o Espírito Santo habitava por tempo específico, em pessoas específicas, para propósitos específicos. Um exemplo disso era o rei de Israel. Quando Deus decide tirar Saul do trono, o Espírito Santo deixa Saul, e quando Davi é ungido, o Espírito Santo se apossa de Davi. Agora não. O Espírito Santo já não agiria mais em pessoas específicas, por tempo específico e propósito específico, mas ele passaria a habitar em todos os crentes, de forma plena e por toda a sua vida. O Espírito Santo, queridos, que até então apenas passava por alguns do povo de Deus, agora pousa sobre cada um deles, fazendo com que todos, diz Lucas, registrando, todos fiquem cheios do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Essa dádiva que antes era para poucos, agora é para todo o povo de Deus. E sabe qual é a melhor notícia? Isso não se findou no Pentecostes, isso se estende a cada um de nós. Isso se estende, queridos, a cada crente que está presente aqui. Cada um de nós, se você já creu no Senhor Jesus, se você depositou nele a sua fé, o Espírito Santo pousou sobre você e ele habita agora, desde o momento da sua conversão até o fim dos dias. Após o vento e as línguas de fogo, uma terceira evidência do derramamento do Espírito é vista. Aparece então sobre os 120 discípulos que estavam ali, todos aqueles que se mantiveram reunidos, todos aqueles que estavam orando e esperando esse dia, eles começam a falar em outras línguas. E aqui é importante nós entendermos algumas coisas sobre essas línguas faladas. A primeira coisa é que eram línguas conhecidas. Aqui não se trata daquilo que os nossos irmãos pentecostais chamam de línguas estranhas. Aqui são idiomas conhecidos na época. A prova disso é que o texto segue e os representantes das 15 regiões citadas por Lucas, eles atestam esse fato de que os idiomas falados ali eram idiomas conhecidos. Eles afirmam: como pode? Nós estamos escutando eles anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua, no nosso próprio idioma materno. E essa afirmação mostra o quão milagroso era o que estava acontecendo ali. Eles atestam: esses homens não são galileus? O Galileu era um povo pobre, um povo mal instruído, um povo que falava nós vai, a gente vamos, imbigo, galfo. Esse era o Galileu. Era um povo que ninguém esperava que ele falasse outro idioma, mas aquele povo atesta: esses homens leigos, não instruídos, estão falando
nos nossos idiomas. Pessoas simples, iletradas, incapazes de conhecer esses idiomas, estavam agora anunciando as maravilhas do Senhor na língua materna daqueles 15 povos que estavam representados ali. E esse trecho nos ensina algumas lições valiosas. A primeira lição valiosa é que o principal objetivo do Espírito Santo, ao agir de forma miraculosa na sua igreja, é capacitá-la, é instruí-la, é fazer com que ela se torne capaz de anunciar o Evangelho. Sempre que você vê o Espírito Santo agindo na igreja do Novo Testamento de forma extraordinária, existe um objetivo: a anunciação, a pregação do Evangelho. Outra coisa importante que eu aprendo nesse trecho é que o Evangelho, ele não é refém de um povo. O Evangelho não é refém de uma cultura e nem mesmo de um idioma, mas precisa ser anunciado a todas as tribos, povos e raças, como Jesus nos ordenou na grande comissão de Mateus. E essa foi uma grande luta da Reforma Protestante. Enquanto os católicos mantinham a Escritura aprisionada e só os clérigos, só aqueles que estudavam, só o clero da igreja podia ler e ter acesso à palavra, a Reforma Protestante diz: não, a palavra precisa chegar a todas as pessoas. E um dos primeiros esforços de Martinho Lutero é traduzir a Bíblia para outro idioma. O Evangelho não é nosso refém. Nós não recebemos o Evangelho para trancá-lo a 7 chaves e guardá-lo conosco. Nós o recebemos para anunciá-lo às pessoas. Por isso, a prova de que o Espírito Santo está agindo, preste atenção nisso. A prova de que o Espírito Santo está agindo poderosamente através de alguém, não se dá através de manifestações e unções cada vez mais estranhas como as que vemos hoje, mas sim através da pregação do Evangelho. O Espírito Santo, meu querido irmão, não se manifesta através de rodopio, de barulheira, de gente caída ao chão, de bagunça, de baderna, não. O Espírito Santo se manifesta por meio de crentes, anunciando as maravilhas de Deus a todo tipo de gente, de uma maneira racional, de uma maneira inteligível, de uma maneira que o ouvinte possa escutar, assimilar e crer. Quando alguém te perguntar como saber se alguém está cheio do Espírito Santo, observe se essa pessoa tem pregado o Evangelho. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Aqueles irmãos, quando ficaram cheios do Espírito Santo, eles anunciavam as maravilhas de Deus a todos os que estavam ali, independente do idioma. Se a nossa igreja quer ser uma igreja cheia do Espírito Santo, conhecida por ser uma igreja cheia do Espírito Santo, nós precisamos empregar os nossos esforços em anunciar o Evangelho a toda criatura, começando dos de perto até os de longe. Mas o texto segue, eu vou pedir sua ajuda mais uma vez, para que nós leiamos do 12 ao 21. Vamos lá? Atônitos e perplexos,
Você consegue imaginar tudo isso que nós estamos lendo e as páginas por onde nós estamos percorrendo? Esforce a sua imaginação e pense em todo esse cenário acontecendo. As pessoas que presenciaram esse maravilhoso acontecimento ficam chocadas. Elas começam a se indagar sobre o que estava acontecendo. Algo inédito acontecia, algo novo, algo diferente, uma coisa que nunca jamais tinha sido vista. Alguns dentre eles chegam até a zombar, dizendo que tudo o que está acontecendo ali não passa de bebedeira, de fruto de bebedice. Os apóstolos então se levantam, e o texto diz que Pedro toma a frente e se dirige à multidão. Observe uma coisa, Pedro não perdeu o ímpeto. Se lembram de quem é Pedro? Pedro é aquele que o Senhor mal acabava a pergunta, ele já estava de pé respondendo. Pedro é aquele que quando o Senhor disse que precisaria morrer, ele de pronto levantou e disse: o Senhor não vai morrer. Pedro é aquele que quando o Senhor Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro se levanta e diz por todos: Senhor, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro é aquele que quando todos estão abandonando Jesus, e Jesus diz aos apóstolos, aos discípulos: vocês não vão com eles? Pedro é quem toma a frente e diz: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Esse mesmo Pedro não perdeu o ímpeto, não perdeu a coragem, não perdeu a disposição. É ele quem se coloca de porta-voz do colegiado dos apóstolos. É ele quem, apesar de todos se levantarem, toma a frente, dá a cara a tapa e se dirige à multidão. A disposição de Pedro não mudou. O que mudou é que o discurso de Pedro agora não é um discurso regido pela insensatez. Pedro não é mais um tolo. O discurso de Pedro agora é banhado por santa sabedoria vinda da Escritura. O discurso de Pedro agora é embebido, encharcado pelo poder do Espírito Santo que estava sendo derramado. Naquela época, os rabinos se assentavam para ensinar os seus pupilos. Você vai se lembrar, muitas vezes, o Senhor Jesus, quando ia ensinar, ele não ensinava de pé, ele se assentava, uma hora num barco e a multidão estava à sua frente. No Sermão do Monte, ele se assenta na grama verde e ensina os discípulos. Pedro não. Pedro quebra o protocolo rabínico da época. Pedro está de pé. Pedro está de pé diante da multidão, como um arauto do Senhor, como o próprio mensageiro de Deus. E assim ele se dirige à multidão e explica que aquelas pessoas não estão bêbadas. E o argumento de Pedro é que ainda são 9h da manhã. Segundo a prática da época, em dias de festa como esse, era costume do povo jejuar até a 4h, que significa para nós hoje 10h da manhã. O dia do judeu começava às 6 e terminava às 6, com o nascer e o pôr do sol. Pedro está dizendo, veja o quanto essa fala de Pedro é importante. Pedro está dizendo que aquele povo, desde a hora que acordaram até aquele momento, não comeram, não beberam, não fizeram nada, senão se juntarem, orar, orar e orar. Feito isso, Pedro agora responderá à multidão o que de fato é aquilo que eles estão presenciando. E o apóstolo faz isso lendo, explicando e aplicando a Escritura. Mais especificamente o texto de Joel 2, 28 a 32. Isso nos ensina uma lição muito importante. A pregação do Evangelho, queridos, é a principal resposta que a igreja pode dar a esse mundo. Nós erramos muitas vezes porque nós abandonamos a Escritura, deixamos a nossa maior ferramenta, a nossa única regra de fé e conduta de lado e tentamos dar respostas para a humanidade, respostas científicas, respostas filosóficas, respostas morais, respostas sociais.
E veja bem, eu não estou dizendo que esses meios sejam inúteis, e nem que nós não devemos lançar mão deles. Nós devemos sim utilizar tudo aquilo que temos ao nosso dispor. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que a nossa maior e mais poderosa ferramenta que temos para dar respostas ao mundo, para explicar a nossa fé, para falar do Senhor, para explicar como tudo funciona, é a própria Escritura. É isso que Pedro nos ensina aqui. A forma principal de respondermos às demandas dessa vida, ao sofrimento do povo, às perguntas do homem, é através da Escritura, lendo, explicando e aplicando a palavra de Deus à vida das pessoas à nossa volta. Nós falávamos sobre isso agora na classe para novos membros. Quando as pessoas vêm nos perguntar sobre a nossa fé, sobre aquilo que rege a vida, sobre como o mundo acontece, nós devíamos fazer uma coisa simples, que é o que Pedro fez aqui. Abrir a Bíblia, e ele não abriu, ele citou o texto de cor, porque ele não tinha o texto impresso, mas é abrir a Bíblia, ler a Bíblia e explicar a Bíblia àquela pessoa. Não há outro modo, preste atenção nisso, não há outro modo de cumprir a grande comissão de Jesus, que não seja ensinando a palavra de Deus às pessoas. Você pode fazer tudo o que você pensar, se você não ensinar a palavra de Deus às pessoas, você, eu, seja lá quem for, a igreja, falhará miseravelmente. A palavra de Deus, a Escritura, a Bíblia é a nossa maior ferramenta. Vamos seguir, versos 22 a 36, me ajude aí mais uma vez. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como bem sabe. Este homem foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus, e vocês, com a ajuda de homens transgressores da lei, o mataram pregando-o numa cruz. No entanto, Deus o ressuscitou. A respeito dele, Davi diz: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no Hades, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encheras de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Ele, porém, era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que faria um dos seus descendentes assentar no seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no Hades, nem seu corpo sofreu decomposição. Deus ressuscitou a este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou:
a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Ele foi feito Senhor e Cristo. Pedro, depois de provar, por meio do texto de Joel, que as pessoas que estavam ali, que o que estava acontecendo ali era um ato milagroso do Espírito Santo, um cumprimento da promessa, Pedro agora passa a argumentar a respeito de Jesus Cristo. Pedro dirá no verso 23 que Jesus foi entregue por um propósito determinado e pelo pré-conhecimento de Deus, e que os ouvintes, com a ajuda de homens perversos, o mataram. Aqui, queridos, nós temos uma de algumas doutrinas que nós não podemos explicar plenamente. Aqui nesse texto, nós temos uma daquelas doutrinas que nós precisamos ler, aceitar e humildemente nos dobrar diante do texto e dizer: Senhor, um dia nós saberemos como isso funciona de fato. Essa doutrina é a doutrina entre a relação da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Veja o que Pedro está dizendo para aquele povo. Pedro está dizendo para eles: olha, Jesus morreu porque isso era um decreto, isso era a vontade de Deus se cumprindo. Mas vocês, com a ajuda de homens perversos, maquinaram com a sua infinita maldade a morte do nosso Senhor. Essa tensão de não sabermos como isso funciona, como que Deus é totalmente responsável, mas nós também temos responsabilidade nisso. Isso acontece em outros casos. Pense, por exemplo, na doutrina da Trindade. O nosso Deus é um único Deus, né? Nós não adoramos vários deuses, nós adoramos um Deus. Mas esse Deus subsiste em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, cada um sendo uma pessoa, mas os 3 sendo um só Deus. Esse é um mistério que nós não conseguimos explicar. Um outro mistério que nós também não conseguimos explicar é a união hipostática. E não, isso não é de comer nem de passar no cabelo. A união hipostática, ela diz que Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. E aí eu pergunto a você, você consegue colocar 2 tipos, encher um recipiente com dois líquidos diferentes? Tente lá na sua casa e depois você me fala. Tente encher de água e de óleo, e tem que ter 100% de água e 100% de óleo. Esse era o nosso Senhor, 100% homem e 100% Deus. A doutrina da relação entre a soberania divina e a responsabilidade humana também é um mistério. Nós não sabemos como elas se relacionam, nós sabemos que ela existe, que ela acontece dessa forma. Deus é 100% soberano, mas o homem também é responsável por tudo aquilo que faz. Mas isso nós não podemos explicar, e veja que não é uma preocupação de Pedro. Pedro não está preocupado em explicar como isso acontece. O foco do pregador está em comprovar, por meio da Escritura, que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi feito Deus, foi feito Cristo pelo próprio Deus. Então Pedro, lendo os textos dos Salmos 16, de 8 a 11, e o Salmo 110, 1, ele argumenta que esses textos não se referem a Davi, porque Davi morreu, e o túmulo de Davi, inclusive, está entre eles. Mas esses textos se referem a Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, e como ele mesmo conclui no verso 36, aquele que foi feito nosso Senhor, aquele que foi feito nosso Cristo, pelo poder de Deus. Querido, esse sermão de Pedro é uma verdadeira aula. E se você está aqui hoje e você sente no seu coração o desejo de se tornar um pregador, de se tornar um pastor, de tornar-se aquele que anuncia a palavra, esse sermão de Pedro tem lições especiais para você. Mas não só para você, para cada um de nós. Veja, o sermão de Pedro não tem enrolação.
No sermão de Pedro não há embaraços, não há coisas mirabolantes. Pedro está diante da multidão, lendo o texto e explicando o evangelho para aquele povo de forma simples, clara e objetiva. E quem sabe, meu irmão, você é um daqueles que tem medo de pregar o evangelho. E você não prega porque não sabe como falar. E diz: Joab, eu não sei o que falar, como falar. Querido, se esforce em fazer uma coisa. Faça o que Pedro fez nesse sermão. Explique que Jesus morreu. Explique que Jesus ressuscitou. E Ele salvará todo aquele que crê que Ele é o Salvador. Uma dica mais específica: comece com um treinamento simples. Abra sua Bíblia em João 3,16, leia aquele texto, releia aquele texto, decore aquele texto. Depois venha para esse texto de Atos, leia, releia, estude, pense esse sermão de Pedro. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar a explicar com clareza, com objetividade, o que é o Evangelho. Nós chegamos à última parte do verso 37 ao 41. Vamos ler juntos mais uma vez? Glória a Deus. São 3.000 pessoas, irmãos, convertidas em um sermão de Pedro. Note comigo algumas coisas. Você lembra de como estava a multidão quando Pedro começou a pregar o sermão? Havia confusão no meio do povo, havia zombaria. Mas ao fim do sermão de Pedro, muitos daqueles corações que no começo da manhã estavam confusos, sem saber o que estava acontecendo, se perguntando: o que está acontecendo aqui? O que é isso? Vários daqueles corações que há pouco estavam duros, zombando do que estava acontecendo, vários deles agora estão aflitos. A pregação de Pedro lançou luz sobre a vida das pessoas. E agora elas entendiam a gravidade das coisas que tinham feito. Desesperados, aquelas pessoas se dirigem aos apóstolos e perguntam: irmãos, o que nós vamos fazer? Nós entendemos a crueldade dos nossos atos. Será que há perdão? Será que há um caminho a que seguir? O que nós podemos fazer? E Pedro então responde que o caminho a se trilhar começa com arrependimento, passa pelo batismo e tinha como resposta o perdão dos pecados e o recebimento do dom do Espírito Santo. O verso 40 diz que Pedro ainda os advertiu com muitas palavras. Eu só sei a hora que Pedro começou a pregar. O texto diz que foram por volta de 9 da manhã. Nós não sabemos quanto tempo durou o sermão de Pedro. Isso que temos registrado é apenas o que as pessoas ouviram e contaram para Lucas. E a memória dessa pessoa ainda era boa, né? Nós não sabemos se o sermão do Pedro durou 3 horas, 4 horas, até que horas, mas
Lucas diz que ele ainda advertiu com muitas outras palavras. Nós não sabemos quanto tempo durou e nem quais outras palavras Pedro disse. Mas uma coisa nós sabemos, e é o que importa, nós sabemos o resultado do sermão de Pedro. E aquele sermão, querido, ele resultou num acréscimo de 3.000 almas salvas por Jesus Cristo. Isso me ensina algumas coisas. A primeira é que a pregação do Evangelho é o único meio pelo qual o homem pode se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus e ser salvo. Não há outro meio. Não há outro meio. A fé, vai dizer a palavra de Deus, ela vem pelo ouvir e ouvir do Evangelho. Ouvir da palavra de Deus. Antes de ouvirem o Evangelho anunciado, havia confusão, havia dureza de coração, havia zombaria. Quando o Evangelho é pregado, há salvação, há arrependimento, há conversão. O Evangelho é o único meio, querido, pelo qual as pessoas podem ser salvas. E uma segunda lição importante: a pregação do Evangelho é o único meio pelo qual a igreja realmente crescerá. E quando eu digo pregação do Evangelho, eu não estou dizendo disso que eu estou fazendo, ou somente disso. A pregação no culto público, o anúncio do Evangelho no domingo, quando os crentes se reúnem na Santa Assembleia do Senhor, é muito importante. Mas ela não é o único meio de se anunciar o Evangelho. Quando eu digo que a pregação do Evangelho é o único meio pelo qual a igreja pode crescer, eu estou falando desse modo de pregação. É importante que as pessoas venham ouvir, mas é importante também que você, que eu, que a igreja saia para anunciar esse Evangelho até as pessoas. Pregar o Evangelho que fará a igreja crescer envolve pregarmos para os nossos familiares nas nossas casas, envolve pregarmos aos nossos vizinhos no nosso dia a dia, envolve anunciarmos o Evangelho às pessoas no nosso trabalho, envolve anunciar o Evangelho, pregar a palavra na escola e até mesmo no seu tempo de lazer. Se queremos, e eu creio piamente que nós queremos, que ver a nossa igreja crescer de forma saudável, ver esses bancos cheios, ver a necessidade de uma reforma, ver essa igreja cheia de gente sedenta pelo Evangelho, nós precisamos que cada um de nós mergulhe de cabeça, com seriedade, com compromisso, disposto a gastar e se deixar gastar na missão de pregar o Evangelho. Pedro prega esse sermão de púlpito, podemos dizer assim. Mas antes que Pedro fizesse isso, haviam pelo menos 120 pessoas anunciando o Evangelho a todas as línguas que estavam ali presentes. E eu queria deixar 5 aplicações para você, para que você as viva, coloque em prática assim que nós formos para casa, assim que a vida comum recomeçar. A primeira é: creia no Evangelho. Pedro, nos últimos versos do seu sermão, ele convoca as pessoas. As pessoas se dirigem a Pedro e diz: irmãos, o que faremos? E veja as palavras de Pedro: arrependa-se cada um de vocês e seja batizado. E no verso 40 vai dizer, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Esse foi o apelo de Pedro: salvem-se dessa geração corrompida. Esse foi o apelo do Senhor Jesus durante todo o seu ministério: arrependam-se e salvem-se dessa geração incrédula. E esse também é o meu apelo para você, meu querido amigo, que está aqui nessa noite e que porventura ainda não confessou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Talvez o seu coração está aflito agora ao ouvir todas essas verdades. Talvez o seu coração fique aflito quando você pensa que aqueles que não creem em Jesus terão um destino cruel, serão lançados no lago de fogo e enxofre junto com Satanás e seus anjos, e talvez isso perturbe o seu coração. Talvez o seu coração se perturbe quando você pensa em passar uma eternidade longe de Cristo.
E se você quer uma resposta do que fazer, a minha resposta é a mesma de Pedro: arrependa-se dos seus pecados. Não deixe essa chance passar. Creia em Jesus hoje. Faça um compromisso de vida com Ele hoje. Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. E se você tomar essa decisão, ou se você tomou essa decisão, eu queria muito que você me procurasse, ou procurasse algum dos meus irmãos ao final do culto. Nós queremos te ouvir, nós queremos orar com você. Segunda aplicação: procure o batismo ou a membresia em uma igreja local. Aqueles que creram foram batizados e foram contabilizados. Lucas registra que foram mais ou menos 3.000, cerca de 3.000 pessoas. Isso mostra que as pessoas sabiam quem eram os membros da igreja que acabava de nascer. Ser membro de uma igreja local é algo que a Escritura trata como muito importante. Nas páginas do Novo Testamento, todos aqueles que criam eram batizados e eram ligados a uma igreja local. Inclusive nós temos Paulo em 1 Coríntios 5, tratando sobre membresia, tratando sobre a exclusão de um membro, dizendo que a igreja precisava se juntar em assembleia e colocar aquele homem para fora. Isso mostra que as igrejas no Novo Testamento tinham rol de membros. Por isso, se você ainda não é membro de alguma igreja local, você precisa resolver isso. E você pode fazer isso nessa igreja, inclusive. Se você creu em Jesus e ainda não foi batizado, me procure ou procure algum dos irmãos dessa igreja para falarmos sobre o seu batismo. E se você já é um crente, já foi batizado em outro momento e deseja fazer parte dessa igreja, me procure também para que nós possamos te orientar. Mas lembre-se, todo crente precisa fazer parte de uma igreja local. Terceira lição: não deixe de congregar. Quando o Espírito Santo é derramado na igreja, todos estavam juntos. Isso mostra que Jesus criou para si um povo que, apesar das diferenças, apesar das circunstâncias, esse povo permanece junto. Se existe algo que tem impedido você de congregar, ou se você tem encontrado dificuldades em estar presente nas atividades, na reunião do povo de Deus, me procure também, procure algum membro dessa igreja que nós queremos ajudar você. Quarta lição: valorize a palavra pregada. Muitas coisas maravilhosas estavam acontecendo naquela manhã. Vento que fazia barulho, língua de fogo, gente falando em outras línguas, mas nenhuma dessas coisas foi capaz de roubar a atenção das pessoas quando Pedro se levantou e começou a pregar. Toda discussão acaba, toda zombaria tem fim. O foco agora estava naquilo que Pedro estava dizendo, ao ponto de muitos daquela multidão entenderem e se converterem. Nós precisamos fazer isso também. Toda vez que alguém se levantar para pregar, seja num encontro como esse, seja no culto público, seja num encontro informal, seja num culto doméstico, ou quem sabe num momento solene, sempre que alguém abrir a Escritura e se dispor a nos explicá-la, nós precisamos nos preocupar em dar atenção a isso, evitando distrações, evitando tudo aquilo que tire o nosso foco. Agostinho, ele dizia uma coisa interessante. Ele diz que a coisa mais desastrosa que tem é a graça que passa despercebida. É quando a graça passa por nós e nós não percebemos ela. Por isso, valorize a pregação do Evangelho. Quinto e último, envolva-se na pregação do Evangelho. A maior lição que nós aprendemos hoje com esse sermão é que a pregação é o meio pelo qual o Espírito Santo manifesta o seu poder. Aonde há o Espírito Santo, aonde o poder do Espírito Santo é derramado, a palavra é pregada, o Evangelho é anunciado. Envolva-se na pregação do Evangelho. Primeiro, pregue o Evangelho às pessoas à sua volta, explique a Bíblia, fale sobre ela, sobre arrependimento, fé, sobre como Deus deseja nos salvar. Segundo, ore, participe daquilo que Deus tem feito longe de você. Ore para que Deus levante, capacite e sustente missionários.
contribua financeiramente para o avanço da obra missionária. Não fique de fora daquilo que Deus está fazendo neste mundo. E o meu desejo, meus irmãos, é que o Espírito Santo, que pousou sobre os discípulos naquele dia maravilhoso, e que até hoje pousa sobre nós, os crentes, aqueles que depositamos a fé em Jesus, que o Espírito Santo nos capacite a sermos cada dia mais testemunhas fiéis dele, àqueles que estão perto e àqueles que estão longe, e que a nossa igreja esteja sempre envolvida na pregação do Evangelho. Amém?